Olá pessoal, mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a questão de recrutamento inteligente. Essa semana a gente está falando bastante aqui de gestão de pessoas, de recursos humanos, e hoje eu quero te dar algumas dicas para você recrutar de forma inteligente e deixar os ruins para a concorrência. Polêmico isso, mas é importante que a gente contrate sempre os melhores dentro dos nossos negócios. É importante que a gente fique com o melhor do recurso humano para dentro dos nossos negócios e os ruins ficam para a sua concorrência. Esse é o nosso assunto de hoje aqui no nosso Papo de Empreender. Vou te apresentar várias dicas sobre a questão de recrutamento e aí no final, com certeza, você já tem um plano de ação para você poder melhorar já esse processo. Vamos lá então ao cenário de hoje. Olha só, vou te apresentar alguns pontos aqui importantíssimos para você ter a noção de quanto é importante contratar o candidato certo. Você sabia que contratar o candidato errado pode prejudicar o crescimento da sua empresa? Você já teve essa dor aí de contratar errado, ter que recontratar, contrata a pessoa e depois é difícil de mandá-la embora, porque você às vezes fica com receio, você às vezes não quer pagar aí os direitos dela, você fica preso muitas vezes, né? E você acaba até sendo covarde em alguns pontos, né? Porque você acaba permanecendo com o erro. Você errou, muitas vezes não quer assumir o erro, não quer pagar o erro, acaba ficando com a pessoa, acreditando que essa pessoa vai te trazer resultados e no final das contas essa pessoa ela só te traz mais problemas. Esse processo ele precisa ser melhorado. Acho que faz sentido isso para você. Mas se você ainda não percebeu que precisa, olha só o quanto custa você contratar errado. De 8 a 20 vezes o salário da pessoa. Tá certo? E isso pode ficar cada vez pior cada vez que você deixa de tomar a decisão de não mandá-la embora. Porque não é só o valor depois de um tempo. Você começa a deteriorar o clima, deteriorar o time, deteriorar a empresa, porque essa pessoa ela percebe que ela pode ficar, que ela não vai ser mandada embora e ela vai ficando cada vez pior. E o teu time começa a perceber isso e acaba também não entregando quanto deveria. Então, à medida que você entender que aquela pessoa não faz sentido mais para o seu negócio, você tem que mandar embora. E você tem que aprender que no teu processo seletivo você tem que barrar esse tipo de pessoa. Então, percebe? Então, quando você faz uma contratação errada, não é o pior dos cenários. É ruim, claro que é, ninguém gosta de fazer isso, eu já contratei várias pessoas erradas, mas quando eu percebo que é errado, que pontos essa pessoa apresentou de errado que me fez ela mandar embora? E então, entendendo esse ponto, eu jogo no meu processo seletivo. Eu vou refazer meu processo seletivo para que esse tipo de pessoa, ou melhor, esse tipo de comportamento, ele não passe mais para dentro da empresa. É isso que você tem que fazer. Senão você vai ter esses problemas aí, você vai ficando sem caixa, porque você vai girando e aí você acaba não tendo resultados. Tá bom? Então, para evitar surpresas desagradáveis e decepções, o que você tem que fazer? É crucial você escolher a pessoa certa. E quando é que você escolhe a pessoa certa? É no processo seletivo. Então, onde que nós erramos? Nós erramos na entrada da empresa. Nós deixamos pessoas entrarem dentro da empresa. Então, nós não devemos deixar pessoas entrar. Para que as pessoas não entrem, eu preciso criar verificações importantes no processo seletivo. Eu não posso fazer o processo seletivo de qualquer jeito. Eu tenho que fazer o processo seletivo onde eu investigue pontos que são em desacordo com a empresa, em desacordo com a função, tá certo? E aí provavelmente você vai ter que pegar questões de comportamento, porque questões técnicas a gente treina. Agora comportamento já vem no software da pessoa. A gente não consegue trocar o software das pessoas muitas vezes. É possível? É, mas leva tempo. Então você tem que identificar comportamento dentro do processo seletivo. Pessoas que irão se comportar conforme você acha importante. Tá bom? Então imagine você trazer para o teu time, né, pessoas de talento, pessoas que vão te trazer respostas, pessoas que vão ser autônomas, que não vão ficar te incomodando com perguntas irrelevantes o tempo todo, né, atrapalhando muitas vezes o desenvolvimento do seu negócio. Então é isso que você tem que pensar, você tem que trazer os melhores. Pense que você é o técnico do time, o dono do time. Né? Se você é o grande fundador, aí você é o dono do time. Aí você tem um gerente que é o técnico do time. Tá certo? O técnico do time, você tem que trazer as melhores pessoas dentro das condições que você tem. Então você precisa fazer o processo de seleção acontecer com um grande propósito, para que o seu negócio de fato consiga crescer, consiga ter um crescimento. Porque através das pessoas, tirando muita coisa que você faz hoje, que irão fazer a empresa crescer.
Tá certo? Então é importante você ter essa lógica. Então o processo seletivo, o processo de contratação, ele é extremamente importante. Acho que eu consegui transpor isso para você aqui, transmitir isso para você aqui, tá certo? Então desenvolva um processo de contratação de relevância, de excelência. E aí o que vai acontecer? Como que isso chega? Quando você vai melhorando, entendendo onde estão os pontos frágeis e você vai identificando o que precisa ser feito de cada vez pontos melhores, tá certo? Então, às vezes é uma pergunta que você faz, às vezes é uma dinâmica que você tem que introduzir, às vezes são várias entrevistas que você tem que fazer, tá certo? Às vezes são pontos específicos que você tem que identificar e por aí vai. Aí dá pra gente listar um monte de coisas que podem acontecer. Isso não tem uma fórmula mágica. Isso vai depender do tipo de empresa, isso vai depender da função que está sendo contratada. Se for uma função de presidente da empresa, você vai ter que fazer vários processos. Você vai ter que fazer um conjunto de situações para você poder identificar. Agora, se for um operador, você vai diminuir isso. Não pode ser o mesmo processo, tá bom? Mas que pontos são importantes avaliar no presidente e que pontos são importantes avaliar no operador? Isso você precisa desenvolver, tá bom? Não identificou, contratou errado, melhora o processo, A todo instante a gente vai melhorar, tá certo? E é assim que a gente vai criando a excelência, através dos ciclos que estão acontecendo e através da identificação de oportunidades, ou seja, de erros que aconteceram durante o processo, tá bom? Então não deixe a concorrência levar vantagem nisso, não deixe ela contratar as melhores pessoas, invista nesse processo, faça esse processo ser eficaz, assegure que você está contratando a melhor pessoa dentro das suas condições, tá certo? E você vai se transformar numa empresa de fato, de forma estratégica para o teu negócio. Você vai escolher sempre os melhores e os melhores vão te trazer o resultado, tá bom? O que você vai fazer? Você vai criar o seu processo de recrutamento e seleção ou você vai aprimorar, vai planejar uma contratação, se assim tiver, obviamente, e você vai fazer ação e você vai melhorar o tempo todo, planeação, e com certeza você vai ter aí um processo cada vez melhor, tá ok? Esse era o nosso conteúdo. Se você tem dúvida, manda pra gente aqui, que a gente vai te responder essas dúvidas. E se você precisar de implementar todo esse processo dentro do seu negócio, a gente pode te ajudar, porque esse é um dos pontos fundamentais dentro das nossas mentorias. A gente coloca isso para ajudar você o tempo todo a desenvolver melhor esse processo e trazer os melhores colaboradores para o seu negócio. Basta você entrar em contato com a gente e a gente vai agendar um diagnóstico para entender o seu negócio e depois a gente te apresenta uma proposta personalizada para ajudar e acelerar o seu negócio ou que seja algo pontual que você precise. Se você gostou, curta, compartilhe com as pessoas, que eu tenho certeza que esse conteúdo é muito relevante para muitos empresários e você vai estar ajudando outros empresários a contratar melhor. Ok? Quero te agradecer mais uma vez, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.